Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, minha querida cidade de Cariacica. Está iniciando mais uma edição do programa Plataforma 2020, pensando e trabalhando a Cariacica do futuro. E hoje vamos ter aqui nos nossos estúdios a presença ilustre da Graziele Ramalho, estudante de Direito, participante do Movimento Livres e também candidata recém-aprovada do programa Renova BR. Para quem não sabe, o Renova BR é um programa de formação política para os futuros políticos do nosso país, do nosso estado e do nosso município. E a Graziele está aqui conosco hoje para falar sobre a medida provisória 881, que fala sobre liberdade econômica, publicada pelo governo Bolsonaro. Nós vamos iniciar nossa conversa da medida provisória 881, tratando sobre uma questão importante para que aqueles que nos acompanham saibam do que trata esta medida provisória de abril de 2019, que alguns chamam de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Gostaria de te perguntar inicialmente quais pontos você gostaria de destacar dessa medida provisória e seja bem-vindo ao programa Plataforma 2020. Obrigada, Celso, obrigada a oportunidade de poder estar aqui hoje falando de um tema tão importante para o nosso país, que é liberdade. É uma das pautas que eu defendo, me considero uma ativista em prol da liberdade. E uma das coisas que eu queria destacar é a metodologia que foi utilizada, para redigir essa MP. O governo federal ele contou com três formas, três aspectos que ele pautou. O primeiro deles foi identificar o problema. Qual é o problema hoje? Nós vivemos em um país com 13 milhões de desempregados. Isso não é brincadeira. E muitas pessoas ainda se encontram na informalidade. Então é necessário resolver esse problema. Uma das formas de resolver esse problema é a aprovação da reforma da Previdência, que recentemente foi aprovada. Porém, a reforma em si, sozinha, não resolve nada. A gente aí consegue não quebrar um país, mas a gente já está com o país quebrado. Então, existem reformas necessárias. A reforma da Previdência, reforma tributária, uma reforma política e resolvendo o problema hoje de como que você empreende. No inciso primeiro, a gente encontra o seguinte, que vai dizer que as atividades de baixo risco, elas vão dispensar alvarás, o alvará, a licença ambiental. E o que acontece? O segundo parâmetro que foi utilizado na metodologia dizia o seguinte, que o Estado passe a focar nas atividades de risco. Ou seja, ao invés de focar em barragens, por exemplo, não foca. Acaba dando o mesmo tipo de licença para todos. O Estado, me parece, que ele sempre está colocando em dúvida, colocando em xeque a boa-fé do empresário. Então, ele precisa primeiro receber uma licença, uma permissão, para depois começar a atuar. Então, esse princípio é importante porque ele exatamente inverte. O pequeno empreendedor, como você mesmo citou, ele inicia suas atividades sem o alvará. Lembrando que o pequeno empreendedor aqui, com atividade econômica de baixo risco. E o terceiro princípio é a intervenção subsidiária mínima e excepcional do Estado sobre o exercício da atividade econômica. Ou seja, nós temos um Estado, como você também retratou, que tem muita intervenção sobre a atividade econômica. Isso gera muita burocracia. Por isso que essa declaração da liberdade econômica, ela também é chamada de desburocratização, ou seja, diminuir a intervenção do Estado junto à atividade econômica. Nós vivemos no país um ambiente de negócio, um ambiente econômico, como você muito bem retratou no início da sua fala, com muitos obstáculos a serem superados. Me parece que quando nós olhamos a medida provisória, ela tem o intuito exatamente de favorecer, trazer celeridade e agilidade dos novos negócios.
E para mim, eu gostaria de convidar a você que nos acompanha a procurar a MP 881 e dar uma lida nela na íntegra. Tem muitas coisas interessantes e importantes que não será possível de tratar tudo neste programa do Plataforma 2020. Mas também tem o inciso 1, 2 e 3 que fala a não necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica de baixo risco. Já tratamos. A liberdade de desenvolver suas atividades econômicas em qualquer horário ou dia da semana. Que eu também acho isso importante, porque aqui no estado do Espírito Santo a gente travou uma luta sobre os supermercados abrirem ou não aos finais de semana. De vez em quando nós temos legislações que querem tratar horário de abertura e de fechamento de bares, de casas noturnas, que também acaba sendo uma intervenção do Estado numa atividade econômica. Mas eu queria que você citasse para a gente sua opinião quando se fala o inciso 4º, receber tratamento isonômico da administração pública. Eu queria que você tratasse um pouquinho, porque para mim isso é fundamental, olhando para o nosso município, que a gente percebe às vezes que os iguais são tratados diferentemente. Queria que você falasse um pouco para a gente. Então, esse inciso, ele vem justamente ser o maior combate à corrupção dentro dessa lei. Porque o que ele traz? Ele diz o seguinte: se eu tenho, por exemplo, a minha empresa de borracharia, e nessa empresa de borracharia, oficina, né, no caso, eu tenho a mesma máquina que você, e a mim foi dado um tratamento a respeito daquela máquina, para você tem que ser dado o mesmo tratamento. Outra coisa que eu queria ressaltar, e pode trazer dos espectadores uma certa dúvida, é justamente sobre isso dos horários de funcionamento, né? Porque um dos maiores argumentos dos críticos são as questões trabalhistas. E dentro da própria MP já diz aqui que a legislação trabalhista ela não pode ser violada. Ou seja, uma coisa interessante, se uma pessoa é contratada para trabalhar, vamos supor que seja adotado um sistema que é adotado já em São Paulo, aqui no nosso estado, acredito que a gente está bem atrás, mas é um discurso interessante, a gente ter supermercados 24 horas, que é uma coisa que não é realidade para a gente, mas, por exemplo, em São Paulo é. Se é adotado aqui um supermercado 24 horas, como que seria dentro dessa legislação trabalhista? Hoje, a hora noturna ela é considerada das 22 horas até as 5 horas da manhã, ou seja, essa hora vale 20% a mais de uma hora normal. Então, se você contrata um funcionário para trabalhar durante o período noturno, ele vai estar respaldado dentro da legislação trabalhista. Nós temos um Estado burocrático, né? Nós temos um Estado muitas vezes punitivo, e que inibe o desenvolvimento, que inibe muitas vezes os novos investimentos. Uma questão que a lei também trata é dos negócios de inovação, que também traz uma outra compreensão que a legislação até hoje não tratou adequadamente, que favorece os novos empreendimentos em relação à inovação no nosso país. Gostaria que você falasse um pouquinho também que novo cenário é esse que vem para a gente no que diz respeito a novos empreendimentos, novos investimentos de inovação que a MP trata. Isso é retratado no inciso 7. É incrível como que as startups, né, vieram e tomaram um grande espaço no nosso mercado. E uma coisa que é importante é o Estado, de fato, incentivar esse tipo de empreendimento. E, além disso, tem uma questão muito interessante, que é não limitar o empreendedor a ele poder ali no seu local, da sua casa, seja onde for, desenvolver dentro do seu ambiente uma atividade tecnológica, seja um aplicativo, seja alguma área tecnológica que ele queira desenvolver, e isso é muito interessante e importante. E para a gente hoje, aqui no município de Cariacica, a gente já travou vários debates no campo legislativo sobre o Uber, por exemplo. O Uber é um aplicativo que até hoje em muitas cidades não tem legislação própria
e nem tem nacionalmente uma legislação que vá normatizar o funcionamento, eu estou falando do Uber, mas todo o aplicativo que diz respeito a esse tipo de serviço. E a MP diz o seguinte, de forma mais direta, você pode começar a testar, você pode começar a executar esse serviço através de um aplicativo, que depois, caso não haja legislação, ela já é considerada legal. Isso é fundamental para mim, porque às vezes a gente não tem legislação própria para as inovações, porque ela não está dentro do retrato de negócios, de desenvolvimento econômico, dentro de uma legislação, e aí a pessoa fica na ilegalidade. Hoje não, com a MP você pode produzir e já executar essas novas ideias, essas novas inovações, que elas já são consideradas, na ausência de legislação própria, como legais, até que haja uma legislação futura que venha a normatizar o serviço. Aí o serviço tem que se enquadrar numa nova norma legal que venha no futuro. E para fechar, eu acho que é interessante falar do arquivamento dos documentos, que também é uma modernização na nossa legislação, que fala sobre a possibilidade agora do armazenamento, do arquivamento de documentos digitais. Não há como nós falarmos de digitalização e não lembrarmos de Cariacica. Aqui no nosso município, infelizmente, a gente encontra um grande desafio para a SMP, que é justamente adequar seus municípios. Aqui em Cariacica, infelizmente, a papelada é enorme se você quer emitir uma nota, abrir um negócio. E o que acontece? Hoje, com essa digitalização, além da gente ter a segurança jurídica de que todos os documentos eles vão estar realmente guardados, armazenados, nós também vamos ter a questão da economia do empregador. Ao invés de ele gastar aí com serviços cartorários de emissões, que ele gastaria em média R$500, R$400, ele pode pagar um empregado. Ou então, investir no seu negócio, algo que de fato vai movimentar a economia. Além disso, a informatização dos documentos tem uma facilidade. Por quê? Quando você informatiza essas informações, fica melhor para você conseguir identificar fraudes, estelionato, crimes contra a fé pública. Então, eu só vejo benefícios. Eu acredito que será um grande avanço. Queria que você dissesse para o nosso telespectador, que acompanha o nosso programa 2020, qual é a expectativa para você dentro da MP para a cidade de Cariacica? Quais são as sugestões que você, ou desafios, como você bem já iniciou, para a nossa cidade de Cariacica para a implementação dessa medida provisória? Sem sombra de dúvidas, essa foi a melhor medida que o governo tomou desde aí da sua posse. E principalmente aqui para o município de Cariacica vai ser fundamental. Nós vivemos, infelizmente, num município muito burocrático. Aqui em Cariacica é difícil você ter um negócio. E ainda mais se a gente for olhar aqui para o nosso campo, a maioria dos empreendedores aqui são micro e pequenos. Aqui a gente não fala de indústria, a gente tem pouquíssimas empresas grandes, empresas que arrecadam muito. Então nós precisamos valorizar aqueles que são muitos aqui no nosso município, que são os micro e pequenos. E aqueles que querem se tornar micro e pequenos. Essa MP, ela vem para realmente dar uma injeção na economia, para a gente movimentar, desburocratizar, simplificar e conseguir, aqui no município de Cariacica, principalmente para o ano de 2020, aí que a gente vai ter um desafio muito grande, que a gente vai começar a colher esses frutos no ano que vem. E é um ano de eleições. A gente vai ter um desafio muito grande para o próximo prefeito, que é ele conseguir, de fato, implementar essa MP aqui para poder tornar Cariacica uma cidade mais empreendedora, uma cidade que arrecada, uma cidade que consegue, de fato, explorar os seus recursos através da arrecadação. Muito bem. Quero agradecer a presença da Graziele no nosso programa Plataforma 2020, pensando e trabalhando a Cariacica do futuro. E quero sugerir a você, compartilhe esse vídeo, curta e também divulgue para os seus amigos e familiares e exerça, acima de tudo, a sua cidadania. Graziele, muito obrigado, um abraço, até a próxima. E a vocês que acompanham o nosso programa, um abraço e até a próxima.